Fala pessoal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. Eu quero te dar alguns detalhes antes de a gente começar a falar do conteúdo e dos convidados também. Você percebeu que no último episódio a gente foi um conteúdo um pouco mais técnico e profundo. E claro que isso tem um motivo. A nossa ideia é sempre estar conectado com o que está acontecendo de mais atual no mercado financeiro. E o mercado é extremamente dinâmico, né? Então tem muita coisa rolando, muita coisa acontecendo. Então a nossa ideia é buscar essa informação e trazer aqui o mais rápido para que você esteja bem informado com esse conteúdo. O que acontece é que o mercado de fundo imobiliário está passando por um processo de, digamos que, incorporação. Eu quero te explicar como isso acontece, como isso funciona, para que a gente possa identificar, é claro, as melhores oportunidades. E para hoje, a gente está aqui com Danilão. E aí, Danilão, tudo bem? Tudo certo, cara. Esse aqui, ele é o melhor para poder se apresentar, é ótimo. E com o Ricardo Vieira, cara, que é sócio da VBI e gestor também do RVBI, e vai contar um pouco mais da sua história. Quem é o Ricardo em alguns segundos? Bacana, obrigado pelo convite, pessoal. Acho que é muito bacana estar conversando com vocês, com o público, enfim, super amplo que você tem. Acho que é legal passar tanto de uma forma mais técnica até de uma forma mais superficial. A gente vai contextualizando. Eu sou sócio da VBI Real Estate, estou lá há praticamente 7 anos. Anteriormente, vim do IFC, que era um braço de investimentos do Banco Mundial. E aí, meu background foi de análise de crédito e também de equity aí de diversos setores, dentre os quais real estate, que foi o caminho que eu acabei me especializando através da VBI, né? VBI é uma gestora 100% imobiliária e aí ali que eu me encontrei na minha carreira mesmo. Show de bola. Cara, você sabe o que é legal, assim, que o investidor de fundo imobiliário, que a gente tem um cara extremamente técnico e tem um cara que está começando, o cara sempre quer saber o que comprar, né? Mas é importante o cara entender. E o grande lance desse episódio hoje, falando da incorporação que o RVBI está fazendo de 4 fundos, né? Que são o MORC, o MORI, BLMR e BLMC, e todos estão descontados, ou seja, pode ser que tenha a oportunidade de comprar. Eu tô falando, pode ser para você assistir esse episódio, entender por que é e por que não é. E é aí onde a gente quer chegar. Uma vez o Ricardo aqui já apresentado. Ricardo, fala um pouco da VBI pra gente, um pouco da história da VBI até a aquisição ali pelo Pátria, pra gente contextualizar melhor aqui também esse começo. Legal. A VBI é uma gestora que tem mais de 15 anos de atuação. E ela nasceu meio que como uma junção, ela nasceu 100% focada no setor imobiliário e ela permanece assim até hoje. Ela nasce ali em meados de 2006, 2007, com a sociedade do Ken Weiner e do Rodrigo Abud, e que se complementavam, de certa forma, um com uma expertise imobiliária muito forte, né? O Abud era ex-diretor da CBRE, então é um cara muito imobiliário, super sólido. O Ken Weiner é um americano já radicado no Brasil há mais de 20 anos e que tinha também uma experiência no mercado de capitais super vencedora e antiga já no mercado. Em meados ali de 2006, 2007, eles começam a olhar para o mercado brasileiro e ver que diversas coisas que já tinham acontecido nos Estados Unidos e na Europa, anos, até décadas anteriores, finalmente estavam para acontecer no Brasil. E aí o investimento dos investidores institucionais passaria, de fato, a ter um peso muito grande no imobiliário. Era uma época no qual a gente já tinha mais de 10 anos, mais ou menos, do plano real. Então, assim, inflação sob controle, os juros de forma estrutural no Brasil vinha caindo. Você tinha legislações que pacificavam o mercado imobiliário, como, por exemplo, a alienação fiduciária dos imóveis, para você poder dar em garantia. Então, crédito imobiliário tinha tudo para explodir. Então, diversos sinais de mercado eram possíveis de ser observados naquele momento e que você falava, não, finalmente o investimento imobiliário institucional de fundos, de gestoras, etc., vai decolar no Brasil. E que foi o que aconteceu. Então, a VBI ela passa os seus primeiros 10 anos, praticamente, no que a gente chama de Private Equity Real Estate. Então, o que é você captar com investidor estrangeiro lá fora. No nosso caso, a gente captava 100% Europa e Estados Unidos. Traz esse investimento para o Brasil para fazer desenvolvimento imobiliário. Ou seja, mais risco do que o imóvel pronto para renda. Naturalmente, espera-se mais retorno também. Então, ali, nesse período, a gente captou mais ou menos pouco mais de R$1 bilhão nesse período. Internalizava esses investimentos e a gente fez de tudo no imobiliário. Fez office, fez logística, fez shopping center, fez crédito imobiliário, enfim. Fazia o investimento, maturava o investimento, né? Ocupava o ativo, a hora que ele está gerando renda de forma estável, você vende e devolve capital para o seu investidor. A partir de 2017, entre 16, 17 e 18, a gente começa a olhar para o mercado de FIIs locais, que já era antigo, mas que era super ilíquido. E lembra daquela, era aquela fundos monoativos, gestão passiva, quase pouquíssimos investidores, etc. A gente olha para aquilo, opa, finalmente vai acontecer com os fundos imobiliários locais, o que aconteceu com os REITs no começo dos anos 90 nos Estados Unidos. Começa a popularizar, ganhar liquidez, os investidores, a pessoa física começa a acessar aquilo. Então era sempre legal no Brasil, você tem sempre exemplos de países, economias mais desenvolvidas que você pode olhar e conseguir antecipar um pouco do movimento que vai acontecer.
E aí, naquele momento, a gente começou a fazer fundos para renda também. Então, a gente começou com o LVBI ali, com gestão ativa, né? A gente já tinha o FVBI, que era o antigo proprietário de um imóvel que hoje está no PVBI, mas que era ainda aquele modelo de fundo passivo. Então, a gente falou, vamos fazer um primeiro fundo de gestão ativa, multiativa, etc. Começamos com o LVBI, e aí nasce toda a família. Hoje, na VBI, que ela é super completa e específica, né? Então, a gente tem uma área grande de logística, uma área grande de office, varejo, enfim, a gente criou tudo isso. De 2017, 2018 para cá, exemplo de que outras grandes gestoras também fizeram. Então, hoje a gente tem mais ou menos 8 bi e meio, 9 bi sob gestão, dos quais eu diria que uns 60%, 70% já é de fundos imobiliários para renda aqui. E a gente mantém também o nosso braço de private equity, né, de desenvolvimento, mais risco, mas aí é para um investidor profissional, institucional, que a gente ainda também acessa e mantém no nosso portfólio. E depois da aquisição pela Pátria, vocês assumiram inclusive a gestão dos fundos imobiliários listados que eram da Pátria, né? É isso. E aí, a gente, a partir de 17 e 18 ali, começa a fazer fundos listados, enfim, a tese que eu mencionei. E em julho de 2022, a gente fez um M&A com o Pátria exatamente para se tornar ali o braço de gestão de ativos, de fundos imobiliários do Pátria. Então, a gente assumiu também a gestão dos dois fundos imobiliários listados que eles tinham. Então, o PATL e o PATC, né, escritório logística, eles passam a ser gestão VBI e a gente também passa a trabalhar esses dois fundos a partir de meados do ano passado. Eu acho legal, Ricardo, assim, comentar pra galera, né? Pô, você tem 8 bi e meio sobre gestão, deve ter ali uns 13 ou 15 fundos, se eu não tô enganado, mais ou menos isso, listados. Né? Listados. E é legal pra galera que tá assistindo a gente, cara, ver todo esse processo que vocês passaram, todos esses anos, de como é que vocês veem o mercado de fundo imobiliário, né? Que eu acho que, de forma geral, a perspectiva de agora e pros próximos anos, né? A gente sempre pensa na visão de investimento para médio e longo prazo, né? Então, com a expectativa, a gente vê já queda de taxa de juros, inflação teoricamente controlada. Como é que vocês imaginam o cenário pros próximos anos? Legal. A VBI ela tem uma cabeça muito, a gente fala que é um fundamentalista do imobiliário. Então, assim como tem um analista fundamentalista ali para o mercado de ações, a gente é muito do fundamento do imobiliário. Então, a gente entende que, primeiro, o mercado imobiliário ele é feito de ciclos. E ciclos que têm uma correlação muito forte, negativa com a taxa de juros. Juros sobe, o real estate, o imobiliário tende a se desvalorizar de certa forma. Quando o juro está caindo, acontece o contrário, o imobiliário tende a se valorizar. Isso é assim no mundo inteiro e no Brasil não é diferente. A grande questão é, esses ciclos existe esse ciclo, mas isso não significa que o imobiliário que está por trás disso é renda fixa. Então, assim, acho que o brasileiro está cada vez mais aprendendo isso, né? A educação financeira de vocês, enfim, tem um papel muito importante nisso. Não é renda fixa. Por mais que você tenha esse ciclo de correlação negativa com o inverso à taxa de juros, o fundamento imobiliário, que é principalmente localização, que nem o Abud uma vez me ensinou, é a única coisa que você não consegue mudar no imobiliário, qualidade do inquilino, qualidade do ativo, versatilidade do imóvel, assim, eu alugo hoje para você aqui esse imóvel. Se você sair, no dia seguinte, se for um imóvel versátil, bem localizado, etc., vai ter uma fila de gente para alugar. Se for um imóvel muito específico para você, vai ser mais difícil. Então, o fundamento imobiliário é muito importante e acho que na nossa visão é isso que determina dores no médio e no longo prazo. Então, assim, quem tem boa localização, bom inquilino, que sabe a hora também com a gestão ativa de vender um imóvel, porque os fundamentos podem mudar ao longo do tempo. Vender um imóvel, vender um pedaço, às vezes, para você diminuir a sua exposição e diversificar, etc., é quem vai vencer no longo prazo. Isso vale não só para o tijolo, mas também para o crédito, né? O crédito hoje, os fundos de crédito respondem por praticamente metade do IFIX, cresceram vertiginosamente nos últimos anos. Na nossa visão como VBI, toda essa visão de fundamento imobiliário se aplica também ao crédito. Por quê? Sempre quando a gente está analisando um CRI, enfim, algum papel, seja um fundo de CRI ou seja um CRI diretamente nos nossos fundos de crédito, a gente olha e pensa, bom, se em último caso, se eu tiver que me tornar um feliz proprietário daquele imóvel que eu vou executar por causa de inadimplência, eu estou tranquilo com essa garantia? Eu vou conseguir rapidamente transformar em dinheiro e em dinheiro suficiente para recuperar o meu investimento? Sim ou não? Então, essa é a cabeça da VBI. A gente vê para os próximos anos um cenário muito positivo para os fundos imobiliários, muito em função de uma inversão no ciclo de juros no Brasil. Então, os últimos anos não foram fáceis, primeiro por conta da pandemia, que desorganizou completamente a economia global. E aí você teve juro muito baixo, depois uma acentuada alta da taxa de juros, mas finalmente agora você está inflação voltando para um patamar aí abaixo de 5%, juros em queda. Então, o que se passa mais em função, principalmente do contexto macro, é quanto tempo vai durar esse corte da taxa de juros e a intensidade com que ele vai se dar. Essa é mais a discussão. Mas que a gente está numa inversão de ciclo, isso é super positivo. E nesse período super conturbado,
os fundos imobiliários já se tornaram uma classe de investimento presente na carteira do brasileiro. E isso não se inverteu mesmo nos juros. Então, assim, a gente saiu de 200 mil investidores para mais de 2 milhões. Ótimo, isso está permanente. A hora que o juro fechar, isso vai se tornar cada vez mais importante e a gente acha que é super positivo para os fundos imobiliários. Cara, o que atesta como veracidade, o conhecimento de você de mercado, é que eu sou um crítico muito grande de FOF, né? Porque quando a gente olha os FOFs, a maioria deles tem uma performance ridícula. E não é o que acontece com a RVBI. Ele performou 3 vezes o IFIX nesse período, apesar de ser um FOF aí de fevereiro de 2020, né? Exato. Se eu não me engano, isso foi fevereiro de 2020. Cara, ele performou 3 vezes o IFIX, ou seja, indiscutivelmente o trabalho que vocês estão fazendo ali é positivo. E agora vocês vêm com uma proposta de incorporação numa paulada só de 4 fundos imobiliários, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa estratégia de incorporação, né? Vocês estão, inclusive, transformando um FOF num hedge fund. Por quê? Falar um pouco da estratégia de incorporação e por que isso é positivo para o cotista do RVBI. Não, bacana. O RVBI ele é um fundo que nasceu como um fundo de fundos em fevereiro de 2020, às portas da Covid. Então, assim, a nossa primeira escola ali foi assim, liquidamos dia 4 de fevereiro, dia 4 de março, um mês depois, o mundo já estava completamente de pernas pro ar, assim. Então, foi um aprendizado muito grande de alocação ali no primeiro ano de vida do fundo. Então, acho que foi ali uma pós-graduação que todo mundo teve no nosso time e na casa como um todo. Então, enfim. E ao longo desses 4 anos, o fundo vem performando muito bem. Acho que a gente conseguiu, principalmente, primeiro, entender esses ciclos, como navegar. Ora você tem que ficar mais exposto a CRI, fundos de CRI, ora mais ao tijolo. Então, a gente passou por um período que era inflação mais alta, depois na esteira disso o juro subiu, vamos para fundo de papel, se proteger aí, e aí a gente conseguiu surfar bem esse movimento, e óbvio, escolhendo os melhores ativos nessa carteira. A hora que o mercado começou a inverter, que é o caso agora, né? Esse ano é um ano do tijolo, claramente, o tijolo performando mais de 2 vezes, quase 3 vezes o que está performando o papel, começamos a inverter também a carteira. Eu acho que esse tem sido o segredo e mantendo a cabeça de novo do fundamento. No tijolo, eu vou escolher o que é melhor. Eu não vou ganhar do IFIX quando o mercado der 5, 10, 7, 8% no mês, como aconteceu em alguns meses esse ano. Porque aí é o ativo mais especulativo, que é o cara que mais apanhou quando o mercado vai mal, esse cara vai ganhar. É normal, a gente não vai ganhar. Mas no médio e longo prazo, sabendo operar bem entre o papel e o tijolo e sabendo escolher bem os ativos no fundamento imobiliário, você vai ganhar. Então essa tem que ser a nossa cabeça. Só que foi um fundo que ficou relativamente pequeno. A gente captou 120 milhões, de repente o mercado fechou completamente. Foi feita uma emissão só? Uma única emissão. Na verdade, uma emissão de 120 virou 140 por conta do lote adicional ali que a gente exerceu. O fundo nasceu ali, seus 140 milhões, ficou um fundo pequeno. Ficou meio fora do radar dos cotistas e a gente falou, cara, eu não vou fazer esse fundo crescer a qualquer custo, não vou ficar saindo emissão abaixo do valor patrimonial, não sei o que, eu vou gerir bem a carteira, vou ser bem remunerado por conta disso, vou receber taxa de performance se eu performar bem e vou seguir a vida. Esse é um dos pontos interessantes, até ter uma gestora que tem uma estrutura boa, que você não precisa ficar se matando para crescer a qualquer custo. Mantivemos esse patamar de 120, 130 milhões de PL ao longo dos últimos anos, distribuímos dividendos aí estáveis e elevados para o cotista, fruto desse resultado. E agora a gente entende que é a hora de começar a consolidar outros veículos. Então, qual que era a tese? A gente já havia antecipado para o cotista ali atrás. A gente começou com um plano de fazer que a gente está chamando de um plano de consolidação, através da aquisição de outras gestoras. Então, no começo desse ano, a gente já adquiriu uma cisão da BlumaCall, né? Vieram todos os fundos, com exceção do BLMG. Em seguida, a gente comprou a Bari Asset. Na verdade, todos os fundos eram um único fundo que a gestora tinha, que era o Bari 11. E, por fim, agora uma cisão da Mork, que é para adquirir os fundos imobiliários da Mork. Da Mori 11, né? Da Mori, perdão. Feito isso, a gente se deparou com diversos fundos na carteira e fundos de papel que a gente acha, bom, não faz sentido eu ter vários fundos com mandatos muito similares, sendo que eu deveria ter, para melhorar a gestão deles, consolidar num só. E aí surgiu o plano. Bom, o que eu posso fazer diante de todo esse cenário? Primeiro, pegar o RVBI e melhorar o regulamento dele. Então, a gente está aprovando numa assembleia que ele pode investir em qualquer ativo até 100% da carteira, desde que ele seja um ativo financeiro, um instrumento financeiro com lastro imobiliário. É o que é o mandato dos hedge funds. A gente está mudando o nome do fundo de... Você acha isso positivo, né? Eu acho que sim. Total, porque ele te dá muito mais facilita a vida do versatilidade. gestor, né? Então, assim, tem horas que você vai investir mais em fundo de tijolo e fundo de CRI, você vai ficar mais exposto Pode a entrar fundo. ações do mercado imobiliário se achar que tem Pode entrar que tem ações, oportunidade. pode entrar CRI diretamente. A gente tem uma área que tem mais de 2 bi sobre gestão em CRI. Então, putz, por que não melhorar o regulamento?
já que hoje já é possível fazer isso, né? Anteriormente nem era possível ter um regulamento desse tipo. Bom, vamos fazer isso. Vão melhorar o regulamento e vão aproveitar esse movimento de assembleias, porque tudo isso tem conflito de interesse, né? São todos fundos da VBI, e começar a incorporar esses fundos num só. Resolva a liquidez. Então, assim, se a gente pegar todos os fundos que a gente está incorporando, não vamos chamar de incorporação, porque não é um momento tradicional de incorporação, consolidando no RVBI, RVBI, BLMR, BLMC, MORI 11 e MORC 11, todos eles você vai ter uma liquidez próxima ali a 150, 200 mil reais. Isso traz uma volatilidade para a cota muito ruim. Quem quer entrar no papel sofre, quem quer sair sofre. Vamos juntar todos esses fundos, a liquidez vai para entre 1,5 milhão e 2 milhões, a gente está estimando. PL vai para quanto, hein? Você tem de cabeça? PL vai para entre 750 e 800. Porque a gente tem alguns investidores que devem entrar. Tá. Então, assim, já vira um fundo entre os maiores da categoria. Ótimo. Você ganha poder para investir em ativos que antes você não tinha. Por exemplo, eu quero entrar num fundo de desenvolvimento ou num fundo de permuta, ou eu quero fazer alguma atividade de consolidação de fundos, que ou seja, eu vou comprar uma posição para fundir 2 fundos e vou destravar valor com isso. Com um fundo muito pequeno, você não consegue fazer isso. Isso machuca muito na sua cota e você não tem poder para fazer isso. Um fundo maior, você consegue ter esse tipo de ação que vai destravar bastante valor. Isso era uma pergunta até pro final, mas já que você tocou nesse assunto, é interessante. Então, vocês citam que até um bi, vocês pretendem entrar em desenvolvimento imobiliário, né? Então, a ideia é justamente essa. Vocês podem entrar diretamente, podem entrar via outros fundos. E a partir de um bi, vocês vão atuar, fazer vocês vão ter um protagonismo maior no mercado de fundo imobiliário. A gente pode esperar movimento de consolidação nessa sequência. Essa é a ideia. Né? Ativismo, isso. Sim, exato. Eu acho que até um bi, que é o que a gente passa como estratégia, você vai ganhar bastante, trazer bastante para o fundo teses de desenvolvimento. Significa que eu vou ficar 30% da carteira de desenvolvimento? Não. Mas significa que, por exemplo, eu entrar num fundo de desenvolvimento que vai me consumir 3%, 4% da carteira, que seria, 8, 16, 20 milhões de reais, você consegue fazer uma tese de desenvolvimento legal que vai te dar uma tira, às vezes, de 30% ao ano, depois de 1 ano e meio, 2 anos, que você vai ter um carrego zero, né, yield zero, mas isso não machuca a sua carteira no curto prazo. E em seguida você vai ter um baita retorno para o cotista que vira distribuição de rendimento do fundo para o cotista do RVBI. Então isso já é possível. A partir de um bi, a gente acha que vale bastante a pena começar a fazer movimentos de ativismo. Por exemplo, um monte de fundo que tem gestão passiva, que tem bons imóveis às vezes, mas estão com uma gestão passiva, FII muito baixo, liquidez muito baixa. Começa a comprar a posição nesse fundo e junta ele com outro fundo que tem muito mais liquidez, você vai destravar bastante valor ali. Porque esse fundo está desvalorizado porque ele não tem liquidez. Ou vende o imóvel. Enfim, começar a fazer esses movimentos que eu acho que vale bastante a pena e destrava o valor para o cotista. Perfeito. Legal. Legal, cara. Ou seja, aí está explicado um pouco as vantagens pro cotista do RVBI, né? Então, e é isso que está em votação. A gente vai falar um pouco da votação mais pro final. E aí eu vou entrar num ponto da gente falar a vantagem para os cotistas dos outros 4 fundos. Mas antes disso, eu vou fazer uma pausa aqui para a gente falar da nossa assinatura de fundo imobiliário. Então, se você está achando muito complicado esse negócio, saiba que você não precisa saber nada. Você pode fazer a nossa assinatura aí, que hoje é R$ 27,90 por mês. E aí você vai ter a nossa carteira recomendada, que é um detalhe da assinatura. A gente passa muito dado educacional, muita informação educacional para você crescer como investidor. Tem um curso de fundo imobiliário básico lá, não entendo muito, não sei nada, não se preocupa. Tem um curso lá dentro, tem uma reunião mensal, geralmente comigo, mas pode ser outra pessoa aqui do nosso time de análise para tirar todas as suas dúvidas. É uma live aberta, né, onde os participantes ali podem fazer perguntas, e tem um relatório semanal de acompanhamento de mercado, um canal do Telegram com informação direta, ou seja, é uma assinatura muito completa para você usufruir aí do melhor do mercado de fundos imobiliários, sem ter que entender de tudo isso que a gente está falando aqui. Mas se quiser entender, o conhecimento vai ser transmitido ali também. Então tem o link aqui embaixo, R$ 27,90, 7 dias para você testar e cancelar, não gostei. Você vai falar com o nosso atendimento e vai ser restituído aí 100%, ou seja, dá para entrar, dá para ver o que tem na nossa carteira, dá para fazer o curso que tem lá dentro, e dá até para ser malandro e sair 5, 6 dias depois que você vai ser restituído em 100%, mas eu duvido que você vai fazer isso, que você vai gostar. E é isso. Cara, então, mas vamos lá. Então, entendido aí a vantagem para o cotista do RVBI e a vantagem para o cotista do MORC, do MORI, do BLMR, do BLMC. Vamos lá. Eles já aprovaram, né? Inclusive, isso. Todos os cotistas desses 4 fundos já teve assembleia, eles já aprovaram essa consolidação. O que a gente levou como proposta para o cotista? A gente é uma estrutura na qual eu poderia fazer por incorporação tradicional. O que é incorporação? Juntar 2 fundos. Eu aprovo o seu, você aprova o meu, a gente simplesmente funde esses fundos. Tá. Esse modelo, a gente via certa desvantagem de fazer. Então a gente começou a definir uma estrutura mais... menos ortodoxa, digamos assim, que é uma estrutura na qual eu abro uma emissão no RVBI, todos esses fundos
mediante a aprovação de suas assembleias, que é o que eles aprovaram agora, integralizam os seus ativos. Ou seja, ao invés dele... na verdade, não integraliza os seus ativos. O RVBI compra esses ativos desses fundos, só que ao invés de dinheiro, ele dá cotas do RVBI. Então, por que isso é mais vantajoso? E aí vão ter duas vantagens. Uma isso zera o prejuízo histórico, que para os FOFs isso é muito importante. Por quê? Quando um FOF compra uma cota de um ativo a 100 e essa cota cai para 90, se ele vender essa cota a 90, isso reduz o dividendo que ele distribui no Ele vai final ter do mês. prejuízo contábil e ele não pode isso. fazer essa distribuição. Então, o que acontece? Os gestores de FOF, quando tomam algum prejuízo, vão saindo bem devagarinho da posição para não afetar. Então, isso acaba tornando menos eficiente a carteira. Quando eu pego, por exemplo, um BLMR, digamos que ele tenha comprado o XPlog, teórico aqui, a 130, lá no raio do mercado. Hoje o XPlog está ali na faixa de 105, enfim, 100 baixo. Se ele vender se ele entregar, se fosse uma fusão comum, o custo que entrar esse XPlog no RVBI, se fosse pela incorporação, era o 130. Do jeito que está hoje, na hora que ele entrega essa cota para o RVBI e o RVBI entrega cotas para ele, esse prejuízo zera. Ele entra a 105, 107. Ele entra a valor de mercado. Exato. E por que isso é vantajoso? Porque aí eu posso, no RVBI, girar essa carteira tranquilamente. Sem prejuízo. Ou se o XPlog sair de 105 e vai para 107, 108 e eu vender esse fundo, eu vou incrementar o meu dividendo distribuído na RVBI. Puta, é lucro na veia para mim e para o cotista. Perfeito. Isso aí ganha, inclusive, o cotista do RVBI, né? Exato. Que nem tava nessa pergunta todos os cotistas. Todo mundo ganhou nessa brincadeira. E por que para o cotista desses fundos pode ser ainda mais vantajoso? Porque a gente está fazendo tudo isso numa razão de troca patrimonial. Então, assim... Eu estou fazendo uma emissão no RVBI na patrimonial e o RVBI na tela está descontado 3%, 4%. No material que a gente anexou na proposta de assembleia para todos esses fundos, a gente mostra essa relação. O menos descontado é o RVBI, tá? 3%, 4%. Os outros fundos estão entre 8% e 15% descontados. Então, quem tem uma cota do BLMR, do BLMC, do MOR e do MORC, só na relação de troca disso já vai fechar essa diferença. Então, ele vai pegar uma cota dele... Vamos fingir que tá todo mundo cota 100 ali, tá? O RVBI tá cota 100 a patrimonial. Não é isso. Tá cota 100. Ele tá fazendo uma emissão, você vai trocar por uma cota da RBBI que está cotada a 97, só que a cota do seu fundo pode estar 95, pode estar 88, 80. Então, só nessa razão de troca, você já vai ganhar você já tem um ganho valor de capital. Você já tem um ganho de capital no bolso, né? Perfeito. Tá. Espero que as pessoas tenham comprado MORC, MORI, BLMR, BLMC descontado, e não no RAI também, né? Porque quem comprou, só nessa brincadeira, ele pode vender RVBI depois, né? E colocar essa grana no bolso, ou pode ficar cotista ali de um fundo muito melhor, mais líquido, mais estruturado, né? Exato. Né? Show. Cara, e o que vocês estão pensando em prazo, hein? Tudo bem, vai ter essa votação até dia 15, né? Tá disponível aí, pode ser estendido ou não, né? Dependendo do andar da carruagem. Como é que tá esse negócio? É isso. Como todo esse movimento é um pouco mais, enfim, sofisticado e demanda consolidação de fundos, etc., assembleias foram necessárias. Todos os 4 fundos já aprovaram, MORI, MORC, BLMR e BLMC, então esses já estão resolvidos. Só o RVBI, que é o que ainda não aprovou. A assembleia está em curso, ele é um fundo muito mais pulverizado no varejo, então a gente está fazendo um trabalho de formiguinha, conversando com investidores, enfim, com analistas. Está indo bem a votação, mas, de novo, a gente precisa conseguir os 25% do voto, que é o quórum qualificado, né, que é o que a gente chama. Ela está prevista para se encerrar no dia 12, os votantes podem votar dia 12. Que é uma sexta-feira, né? Se não me engano, sei. Aí dia 15 é feita a apuração. Caso seja necessário, talvez seja estendido por mais uma semana, mas a gente imagina que está trabalhando para que não seja necessário. Tudo isso feito, dado que vai pegar o final do ano, a expectativa é que o cotista, quem é cotista dos outros fundos, receba suas cotas do RVBI nesse processo de liquidação dos seus fundos, né, de troca, por volta do dia 15 de janeiro, por ali. A expectativa, né? Então, o que vai acontecer, só para as pessoas entenderem bem. Quem é cotista dos outros fundos, por exemplo, o BLMR. O RVBI vai comprar todos os ativos do BLMR, pagar com cotas do RVBI, e o BLMR vai entregar todo o seu portfólio para o RVBI. Ato subsequente, o que acontece? O BLMR ele vira um FOF de um ativo só de RVBI. E aí, no dia seguinte, ele vai ser liquidado e vai pegar as cotas. Quem tem cota do BLMR vai ser liquidado e vai receber na mesma proporção cota do RVBI lá para cima. Então, todo esse processo sempre é 1-2 dias para fazer cada coisa. Pegou o final do ano, aí vai apurar quanto quem tem ganho de capital, quem não tem, etc. A expectativa é que, a partir da segunda quinzena de janeiro, já esteja todo mundo ali com as cotas provavelmente, no máximo, até o final de janeiro. Até né? o final de janeiro, com certeza. Tá.
Sempre vamos colocar um prazo maior, né? Inclusive, o material publicitário, a gente vai colocar o link aqui. Então, é legal que você pode dar uma olhada. Você pode buscar, cara. Tava olhando antes de começar e, assim, tem muito detalhe, né? E é bem didático. Eu acho que isso é importante, né? Então, para quem gosta de ver um gráfico, fica à vontade, tá bem explicado lá. Eu vou te falar um negócio, só aquele gráfico, eu fiz um post lá no Instagram e vai sair no nosso relatório de imobiliário essa semana, aquele gráfico que vocês colocaram lá do ciclo de mercado, né, que vocês usaram um pêndulo lá, só que aquilo ali é uma aula, né? Até poder, quem quiser fazer gestão ativa da carteira, se o cara entender isso. Exato. Né? Que é muito da lógica que a gente usa, né? Então, o aprendizado lendo esse material que é gratuito aí, pra quem quer, aprende pra caramba, né? Sabe uma dúvida que vem surgindo, que é bem comum nessa questão aí de consolidação? A pergunta que a gente tem recebido. E a gente responde, mas eu até deixar isso aqui pra você responder. Mas eu vou receber cotas do RVBI, mas como é que eu vou receber fração das cotas, né? Porque quando o cara faz a conta, eu teria que receber uma cota e meia, né? Isso. Uma cota 0,2. E aí, como é que funciona? Isso todo mundo recebe o valor, a cota cheia, né? Até o limite, e depois é feito um leilão pela bolsa. Das cotas remanescentes, né? E aí vai ser feito, todo mundo que é cotista vai receber a instrução, vai explicar como funciona, etc. Como parte do processo de liquidação. Tanto isso, quanto também as explicações por parte do administrador do fundo, que é a BRL, né? Agora a Apex, quanto a tributação também na liquidação caso, né? De cada um desses fundos. Porque o cara vai receber ali, então, uma fração, mas aí o que seria equivalente? Eu tenho 20%, eu tenho direito a uma cota e mais 20% do RVBI. Então, esses 20% ele vai receber em dinheiro. Isso, né? também. Né? Porque o fundo também está sendo liquidado e ele tem caixa. Então, cada um desses fundos tem caixa. Então, você vai receber uma parte em dinheiro... E uma parte em cota. E uma bem maior em cotas, óbvio. O que sobrou, ele vai pagar em dinheiro. Fração. Exato, também. E essa parte que é em dinheiro, interessante. Então, tem tributação em cima disso, né? Sim. Né? Então, aí vai ter que ser apurado o ganho de capital. Ele vai informar para o administrador, né? Você sempre tem um processo em cima disso. O administrador vai mandar um e-mail com a instrução falando, olha, Danilo, até tal dia você que é cotista do MORC. O MORC está sendo liquidado. Eu preciso que você me mande o seu preço médio até tal dia, porque em cima disso você vai ser tributado e vai receber já o valor líquido. Ele já recebe valor líquido, né? Isso. O cara não tem que gerar DARF, não tem que fazer nada. Você já recebe valor líquido. Pode ser que ele seja instruído a gerar DARF, a depender do tamanho da posição dele. Se ela for muito grande e a parcela em dinheiro não seja suficiente. O que a gente está fazendo fique tranquilo que o administrador vai comunicar tudo muito mastigado já. Legal. A gente vai mastigar. Quem é nosso assinante, a gente vai mastigar isso para vocês também, porque tem fundos aí que a gente teve posição em carteira, já recomendação. A gente imagina que vários dos nossos assinantes têm recomendação, então a gente vai mastigar isso para vocês nos relatórios, vai comentar na live. Então não precisa ficar preocupados. E essa é uma tendência, né? A Valora está fazendo um movimento muito similar ali para botar o MGFF também para dentro do VGHF. Então, todos esses, e é o mesmo isso vai ficar bem público, né? Todo mundo vai entender. Então, eu acho isso bem positivo. Né? Acho essa maneira de fazer essa consolidação ficou bem interessante para todo mundo. Agora, essa parte de receber a fração em dinheiro e tal, vocês também estimam que isso aconteça ao longo de janeiro? Ah, sim. É o processo todo, que então, é o processo de encerramento desse fundo. Final de janeiro, quando as crianças voltarem às aulas, já está resolvido. Assim. É a expectativa nossa que final de janeiro já esteja resolvido. Carnaval, o cara já vai estar com RVBI. E com as suas cotas de RVBI liberadas para negociação. Tudo certinho, já vai poder beber cerveja no carnaval com dividendo do RVBI. Do RVBI. Show de bola. Cara, eu acho que é isso, né, Rafael? Tem algum detalhe cara, acho que você queira comentar? Só um dos pontos que a gente estava até no material publicitário de vocês, né? Vocês vão querer focar na parte de desenvolvimento também. Até anotei aqui, é a parte de desenvolvimento imobiliário, né? Então, assim, uma experiência que vocês já têm, não têm, como é que vocês pensam isso? Porque a parte de desenvolvimento você pode tanto focar na parte de venda ou de locação. Como é que vocês esperam fazer esse processo? Tá. Acho que a expertise a casa tem, sem dúvida. A gente nasceu como eu mencionei, fazendo o desenvolvimento e depois a gente foi para renda, que é o que assim, do menos simples para o mais simples a gente foi, né? Então acho que é uma expertise que a gente tem maior. E é uma forma de se expor ao imobiliário que tem mais risco, mas naturalmente você acaba tendo um potencial de retorno muito maior. A gente pretende fazer de diversas formas potencialmente. Então pode ser assim, por exemplo, um fundo, isso tem sido bastante recorrente, a gente vê algumas oportunidades surgindo boas no mercado, de permuta. Então, por exemplo, você constitui um fundo imobiliário para investidor profissional, né, uma casca só, sem custo, ou com custos, mas, enfim, menores. Você entra com diversos investidores, ou FOFs, ou family offices, enfim, monta um pool de investidores, ou você vai sozinho mesmo, se for um negócio menor. Compra terreno, e você vai permutar esse terreno, por exemplo, com uma grande incorporadora aqui em São Paulo, nas regiões que a gente chama de AAA aqui da capital, para desenvolvimento imobiliário. Então eu não estou focado na renda que esse imóvel vai gerar depois. Eu estou focado na incorporação residencial e eu, como permutante, vou ter 30%, 20%, 25% do fluxo financeiro desse projeto. Então
Então, no começo, a incorporadora, eu entro como permutante, ela fica entrando com os fluxos para fazer o desenvolvimento, né? Com os investimentos. Aí, feito o desenvolvimento, começa a vender aquilo, eu começo a ter 30% de toda a receita que esse projeto gera. Isso cai para dentro do RVBI e, naturalmente, transborda também para os cotistas do fundo. Então, esse tipo de investimento a gente vai começar a fazer de forma mais maciça. Até hoje a gente fez, acho que 2 projetos até, e bem pequenos, que a gente tem uma exposição super pequena, porque a gente era muito pequeno. Agora dá para você fazer em grande escala isso. Isso é ótimo. Né? Acho que até a última dúvida pra gente fechar você falou muito que precisa que a galera vote, né? Isso, em assembleia. É muito importante. Cara, como é que faz, né? Exatamente. Então, acho que pra quem tá assistindo a gente, é tipo, beleza, eu tenho que votar, eu tenho que ir aonde? Né? Eu vou lá na urna eletrônica e coloco lá, não. Como é que funciona? O cotista do RVBI que tá vendo isso aqui, o que ele tem que fazer? Primeiro, acho que é importante a gente sempre fomentar o engajamento do cotista com os seus gestores. Então, assim, cara, sempre que surge uma comunicação de assembleia, vai olhar, vai entender o que está sendo pedido, vê se você concorda, se você não concorda. Eu não estou pedindo voto favorável, eu estou pedindo que você entre e veja se faz sentido, se você acha que destrava valor, etc. E se sim, vote favoravelmente. Como que o cotista pode votar nesse caso aqui? De 2 formas. Uma é a BRL, né, a Apex, manda e-mails recorrentes para todo mundo que está cadastrado, que é cotista do fundo RVBI e está com o seu cadastro em dia, vai receber um e-mail. Provavelmente o cotista recebeu, talvez esteja no spam. Talvez esteja no spam. Que é legal a gente falar isso, te cortar, Ricardo, porque assim, o e-mail cadastrado é e-mail que se cadastrou na B3. Exato. Então assim, provavelmente aquele seu e-mail do Hotmail muito antigo, sabe? Que tem às vezes tem um apelido de infância que você colocou no seu e-mail. Né? Exato. Então, Sufistão, 19 anos, né? O cara usava no bate-papo do UOL. Exatamente, cara. Hoje. Você usava no ICQ, né? MSN, pode ser. Se você é um cara mais jovem, você não sabe nem o que a gente tá falando. Mas, cara, fica ligado, porque é a da B3, o e-mail da B3. Então, assim, pode ser que não seja na sua caixa de entrada, olha no spam, dá uma olhada, porque é importante. E o Ricardo vai explicar o porquê da importância como fazer. Exato. E aí, no caso do e-mail, vem como RVBI consulta formal. Então, ele vai entrar ali e ali já vai ter uma instrução assim, olha, vote aqui, vai explicar, tem um botão, ele vai entrar, pôr o CPF dele para validar. E aí, em seguida, ele vai perguntar, pauta 1, essa, conflito de interesse, aumento de capital autorizado, as alterações no regulamento, para que ele possa alocar que nem um hedge fund. Então, ele vai olhar tudo aquilo ali, o que ele concordar, ele vai votando favoravelmente, enviar. Tá feito o voto. Para quem é cotista, para quem tem a sua custódia na XP, pode fazer tanto dessa forma por esse e-mail, quanto pelo próprio aplicativo da XP. Então, as pessoas estão recebendo o que a gente chama de push, né? Um alerta falando assim, Danilo, tem que votar aqui porque tem essa pauta. Você quer votar a favor ou contra? Você vai receber. Ou entrando no próprio aplicativo, você clica acho que no canto direito superior, vai ter lá assembleias, ou conversa com o seu assessor e fala, cara, tá tendo a assembleia do RVBI. Como é que eu voto aqui? Ele vai te explicar, é super simples através do aplicativo. Tem essas 2 formas aí para quem é cotista através da XP. Tem observação aqui, para quem já que tá liberado pela XP, para quem é assinante ticker e tá no plano Gold, você pode falar com o seu consultor de investimento, que ele está linkado na sua conta da XP e ele te auxilia nessa votação. E se você for também, da UELF também, você pode fazer a mesma então nem forma. se fala, né? A UELF eu espero que todos os consultores já tenham entrado já entraram em contato já. Eu espero. Está monitorando, fica tranquilo. Eu espero que sim. E, por fim, se o cara pentelhar lá o RI, né, da VBI... Ah, não, com certeza. Putz, é a prioridade máxima. Eu não entendi nada de que você falou até agora. Então, ele pode entrar em contato com o RI da VBI e o pessoal vai dar o caminho das pedras lá com toda facilidade para ele, né? RI@VBI Real Estate, e-mail. Tá. Ou se você entrar... No site da VBI, vai ter... A gente tem o site da VBI mesmo, vbirealestate.com, ou rvbi11.com.br. A VBI, sempre o ticker.com.br. Tá. Perfeito. Você vai entrar no site, cara, em qualquer lugar do site tem Instagram, LinkedIn, Spotify, que a gente também faz material multimídia, tem um e-mail do RI, fale com o RI, assim, tem impossível não conseguir através do site. Maneiras de comunicação, ou seja, tem que votar, galera, tem que votar porque, a minha opinião de analista, cara, isso é muito importante para a indústria. Esse movimento de consolidação é que vai fazer com que a gente tenha fundos mais robustos, maiores, mais líquidos, ou seja, mais pessoas olhando para esse fundo, inclusive para se tiver algum problema esse alerta ser dado, ou seja, mais segurança para você investir também e mais resultado no final das contas. Então é importante participar porque cabe a nós empurrar essa indústria para frente aí, que nos agrada tanto. Eu ia pedir pro Danilo deixar uma recomendação, mas eu vou deixar aqui para quem é analista consiga acompanhar, né? Porque lá eu sei que já tem, porque eu já dei uma olhada, né? Se vale a pena, se não vale, o que faz, É isso aí, o relatório da semana já saiu, já tem lá para fazer, mas eu acho que para meio entendedor pinga letra, né? Quem assistiu esse episódio aqui e vai ver antes da votação, dá uma olhada se esses fundos citados estão descontados.
né, os fundos que estão sendo incorporados. Danilo, quais são? Volta lá agora, não vou citar de novo aqui não. A gente tá publicou, fácil, né? Junto com a convocação da Assembleia, um material anexo, né? Isso, tá então, muito assim, bom. Pode deixar material aqui, de suporte. Aí tem lá como que o fundo tá hoje, como que fica depois, como é que é a razão de troca, qual é a vantagem. Tá muito bom o material, tá bem então, fácil. Então bem mastigado. E de novo, tendo dúvida, é só entrar em contato com a RI da VB. Tava até acompanhando o material, realmente, cara. Você tem a posição, né? Como é que tá o fundo hoje, como ele vai ficar antes e depois. Então, assim, cara, acompanha, vou deixar aqui. Se você fez até quarta série e ler, você vai entender. Não tem muita dificuldade. Eu vou fazer um comentário, mas deixa pra lá. Melhor não. Gente, obrigado. Ricardo, obrigado pela participação. Acho que a gente sempre gosta de, quando finaliza qualquer episódio do podcast, a gente sempre pede pro convidado deixar 2 informações. Primeiro, uma mensagem pra galera que tá assistindo a gente e indicação de um livro. Essa você não esperava, mas não precisa ser um livro do mercado financeiro, mas se quiser, pode ser também. Não pode ser Pai Rico, Pai Pobre, nem Pequeno Príncipe, né? Esses 2 estão proibidos. Pai Rico, Pai Pobre tá proibido e Pequeno Príncipe é concurso de Miss, né? É Pequeno Príncipe, né? Mas é legal porque, assim, a gente tem, cara, o hábito e a intenção de fomentar a educação pra galera. Né? Então a gente sempre pede pro convidado, cara, deixa a indicação de um livro, pode ser um livro de cabeceira, esse que mudou minha vida, mudou minha jornada, alguma da sua vida, só usar sua câmera ali, fica à vontade, e uma mensagem de incentivo, o que você achar interessante, o espaço é seu. Não, legal. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, acho que é super bacana esse tipo de troca, e esse formato de podcast vai deixando mais leve, enfim, mais informativo, acho que é super, super positivo. Como indicação de livro, eu acho que recentemente eu reli. Eu tinha lido esse livro, acho que na época da faculdade, o Intelligent Investor, né? O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. Muito bom, né? É talvez um dos primeiros que... ele é ao mesmo tempo super simples e super sofisticado. Concordo. E eu li com uma cabeça, talvez durante a faculdade, pensando no mundo de investimentos ainda de uma forma mais abstrata, quando você ainda está entrando. Então ele serve para quem quer ações, etc. E eu resolvi relê-lo agora, com uma cabeça de, algum gestor de imobiliário. Então é muito legal você ler aquilo e pensar, como isso aplica ao que eu vivo ali no dia a dia no imobiliário. Então você pega exemplos de value investing, etc., que vale para você comprar uma ação da Coca-Cola, como vale para você comprar uma cota do PVBI. Então assim, isso é muito legal ler com essa cabeça. É um livro super fácil de encontrar, tanto no Kindle, em português, inglês, em qualquer idioma, até o físico mesmo, qualquer livraria vai ter. Recomendo bastante. Concordo demais. A gente vai deixar o link aqui dos livros, a gente sempre deixa, né? A gente tá montando nossa biblioteca. Em breve teremos o Clube do Livro, né? Então já tá convidado a falar do livro aqui, fica à vontade. E, cara, pra finalizar, a mensagem pra galera que tá assistindo a gente aí. Bom, obrigado pelo convite. Eu acho que é isso. Acho que esse engajamento nosso que a gente está buscando com o investidor é para mostrar o trabalho que a gente fez nos últimos anos, para trazer as pessoas para votarem e conhecerem melhor. Isso não significa, que nem eu falei, tem que votar a favor. Não, vai lá e vê o que você acha. E a gente sempre trabalha muito, cara, cria o hábito de opinar sobre o fundo que você é cotista. O fundo não é do gestor, o fundo é do cotista. Então ele falou, cara, eu voto dessa forma porque eu acho que o caminho é esse. Aqui você está acertando, aqui você está errando. Engaje, cada voto importa e investidor nenhum é irrelevante para o gestor. Ótimo. Sensacional. Quer fechar? Cara, obrigado, pessoal, mais uma vez aí por ter assistido esse episódio. Conta com a gente sempre, nosso trabalho é esse. Não deixa de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo. Como um convidado nosso falou, para você às vezes é só mais um vídeo, mas pra gente é um trabalho aqui importante. Se inscreve no canal para dar essa força e até o próximo episódio. Até a próxima. Valeu, galera. Fui. Valeu.